Quando nós começamos o nosso encontro de ontem, eu disse que a nossa semana seria organizada de um jeito diferente, lembrando quem não esteve aqui ontem. Hoje vamos falar sobre o caminho de Jesus, a metáfora do caminho. Ontem falamos sobre o sagrado e o profano, a divisão entre vida secular e vida cristã. Falamos dos problemas que essa divisão de ideias, que esse dualismo causa e o quanto estrago ele pode trazer para quem se propõe a ser um cristão, um discípulo de Jesus. Vimos que essa visão de mundo que separa o que é sagrado do que é profano, que separa a vida secular da vida cristã, não cabe dentro dos parâmetros de discipulado proposto por Jesus. Não cabe na nova vida que Jesus quer propor para nós. Por isso, Jesus nos dá todas as condições e nos indica o caminho de construirmos uma vida, de construirmos uma espiritualidade centrada nas Escrituras e centrada no Cristo, através do discipulado de Jesus, que de fato rompam com as barreiras que a divisão de mundo entre sagrado e profano, vida secular e vida cristã, tentam sempre nos aprisionar. Que a gente consiga romper com essas barreiras através da proposta de Jesus. E eu tenho aqui chamado de a proposta de Jesus, ou o caminho de Jesus. Aliás, é o título da nossa semana teológica, o caminho de Jesus, discipulado e espiritualidade, porque dentro dessa palavra caminho, nós temos um sentido muito especial. E caminho, talvez não, com toda certeza, é a metáfora que nós encontramos dentro da Bíblia que tem o maior poder transformador e de explicação de quem é Deus e do que Ele pretende fazer na nossa vida. Essa palavra caminho traz consigo um significado profundo e que esse significado é alvo do nosso estudo nessa noite. Para a gente ter uma noção só no livro dos Salmos, a metáfora do caminho tem como referência, ou textos que fazem referência à metáfora do caminho, somente 97 vezes. Só dentro do livro dos Salmos. Só os Salmos fazem 97 referências à metáfora do caminho. Só os Salmos. Sem contar o restante da Bíblia, onde essa metáfora também é constante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? É o caso, por exemplo, do Salmo 1. Você conhece bem esse salmo. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse é um texto muito comum, muito famoso. Eu lembro que foi um dos primeiros salmos, depois do Salmo 23, acredito que o Salmo 1 foi o segundo salmo que eu decorei ainda quando criança. E eu tinha esse costume, a minha mãe tinha esse hábito de nos ensinar a decorar textos bíblicos, principalmente salmos, e o Salmo 1 era um deles. E eu tenho uma memória muito boa, e eu lembro de eu indo pela rua com a minha mãe, ou seja, andando por um caminho, junto com a minha mãe, de mãos dadas com ela, com a mochilinha nas costas. Era uma mochila quadrada do Jaspion, né? Eu lembro até hoje disso. E eu me lembro de que naquele caminho nós íamos recitando o Salmo 1. Isso é uma memória que eu tenho que, de alguma forma, ressalta o poder que essas palavras têm. Porque elas apontam para nós uma realidade muito mais profunda do que as simples palavras conseguem conter. Quando a gente olha para esse texto, e ao invés de nós olharmos para esse texto tecnicamente, ou seja, para fazer análise textual, de contexto histórico, de linguística e etc., nós temos nesse texto um sentido muito interessante. A metáfora sobre esses dois caminhos que nós encontramos aqui
ela traz consigo a necessidade nossa de uma decisão. É uma metáfora que nos coloca diante de uma decisão. E ela nos apresenta dois caminhos. Há o caminho dos ímpios e há o caminho dos justos. Então, cada um desses caminhos tem um destino. Tem um ponto de partida, tem algo que acontece nesse caminho e tem um destino. Ela nos coloca diante da necessidade de decidir em qual caminho você vai trilhar. É interessante porque não é possível você trilhar com um pé no caminho ou no outro caminho. Ou você trilha em um, ou você trilha em outro, porque os destinos são diferentes. Existe uma separação muito clara, onde cada um tem um destino. E essa metáfora nos coloca diante de um caminho em que se anda sob a orientação de Deus, em relação com Deus e em direção a Deus. Esse é o caminho do justo. O caminho do justo é aquele caminho que está sob a orientação de Deus. É o caminho no qual nós andamos orientados pelo Senhor, pela sua palavra. Ser orientados significa que neste caminho Ele quer moldar a nossa forma de viver. Ele quer nos ensinar a viver num caminho o destino é o próprio Deus. Significa que nesse caminho nós andamos, então, orientados pelo Senhor e em relação com o Senhor. Nós andamos com Ele, de mãos dadas com Ele, que nem eu andava de mão dada indo para a escola junto com a minha mãe. É um caminho onde eu tenho relação com o Senhor. Eu sei que Ele está nesse caminho. E eu não posso, de forma alguma, temer a possibilidade de Ele não estar nesse caminho. A palavra dele me aponta que esse é o caminho que Ele tem para mim. E Ele coloca isso de uma forma muito simples, só tem dois. E você escolhe em qual você quer andar. Se você quer andar no caminho do Senhor, esse é o caminho. Esse é o caminho do justo, onde o resultado é uma vida frutífera. É uma vida que dá frutos. É uma vida que tem a sua qualidade derivada do próprio ser de Deus. É uma vida plena. É uma vida bela por causa de Deus. Porque Deus está nesse caminho e porque o próprio Deus é o destino deste caminho. Ou o caminho, que é o outro caminho, existe aí então a outra possibilidade. Um caminho de orientação por aqueles que se opõem a Deus. Se em um caminho Deus está, no outro caminho, quem está orientando são aqueles que se opõem a Deus. Daí os ímpios. Não se detém no conselho dos ímpios. Não tem a sua vida orientada pelos ímpios. O contraste é muito simples. Em um caminho, quem orienta é Deus. No outro caminho, quem orienta são aqueles que escarnecem de Deus, que são inimigos de Deus, que são os ímpios. Então a metáfora vai construindo para nós essas duas imagens, onde não é só um caminho como uma imagem estática diante de nós. Ela expõe para nós os dois caminhos e ela fala para nós o que acontece em cada um desses caminhos de uma forma dinâmica e ela mostra qual é o destino de cada um desses caminhos. Então essa metáfora tem esse poder e é somente uma das inúmeras metáforas sobre o caminho, relacionadas ao caminho, que nós encontramos na Escritura. E é interessante notar que essa mesma metáfora é retomada por Jesus lá no Sermão do Monte. Agora sim, o texto de Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. É a mesma metáfora do caminho retomada por Jesus, dizendo que diante de nós existem dois caminhos e eu tenho que decidir, cabe a mim decidir por qual desses caminhos eu vou trilhar, por qual desses caminhos eu vou andar. Então, quando a gente fala desses exemplos, como tantos outros que a gente ainda vai citar, seria interessante nos perguntarmos, a título ainda de uma introdução, por que Deus se comunicou conosco por intermédio de metáforas? Você já parou para se perguntar isso? Tantos jeitos que Deus poderia ter se comunicado conosco, mas Ele escolheu metáforas.
Por que Deus nos deu uma metáfora como essa, para explicar para nós quem Ele é, a sua vontade, para onde nós vamos, o que Ele espera que a gente faça e assim por diante? Qual é a importância das metáforas para o entendimento da Bíblia e, consequentemente, da linguagem que Deus escolheu para se comunicar conosco? Então, quando a gente vai para um dicionário comum de língua portuguesa, a gente vai ver uma definição lá de metáfora. Metáfora é figura de linguagem que consiste em designar alguma coisa mediante uma palavra cujo significado tem uma relação de semelhança ou analogia. Então, essa é uma definição de dicionário de língua portuguesa sobre o que é uma metáfora. E aí a gente vai descobrir que a metáfora tem uma função de, ao mesmo tempo, ser e não ser aquilo que ela designa. A metáfora é uma parte da linguagem sensacional por isso. Ela tem esse poder de ser e, ao mesmo tempo, não ser o objeto que ela está designando, aquilo que ela está designando. Então, esse é um começo, talvez uma primeira ideia, uma primeira dica que nós temos sobre o porquê Deus decidiu se comunicar conosco por intermédio de metáforas. Vamos dar um exemplo, pegando o caminho. O que é um caminho? Quando você abrir um dicionário, o que é caminho? Quando eu falo caminho, o que você pensa? Caminho é rua, é estrada, é rodovia, é uma via, certo? É algo que me leva de um ponto a outro, é um meio para eu sair de um ponto e chegar até um outro ponto. Daí o caminho a gente constrói, certo? Então pode ser uma estrada, pode ser uma rodovia, pode ser uma simples rua, grande, pequena, uma avenida, não sei. Esse é o sentido direto da palavra caminho. Só que quando uma pessoa se diz, eu sou o caminho, é claro que você não vai imaginar essa pessoa deitada no chão e seres humanos passando por cima dela. Por quê? Porque você já automaticamente entende que aquilo se trata de uma metáfora. Ele está tirando, portanto, uma palavra do seu uso comum e dando a essa palavra um sentido totalmente novo. E que já o dicionário comum não consegue definir. Portanto, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está apontando para algo muito maior, de significados 1000, do que ele de fato está querendo, ou como de fato ele está querendo definir a sua identidade. Quando ele fala que ele é o caminho, como a gente vê em João 14,6, a gente já vai ler esse texto hoje, a gente percebe isso. É Jesus definindo quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso nos faz pensar, então, por que essas linguagens? Os próprios discípulos perguntavam isso para Jesus. Você já percebeu isso nos evangelhos? Por que o Senhor fala em metáforas? Por que o Senhor fala desse jeito enigmático? Por que o Senhor não é direto na sua explicação? Né? Por que o Senhor, quando o Senhor não vai dar uma explicação sobre o reino de Deus, por que o Senhor não é direto e explica logo o que significa? Talvez esse fosse o nosso desejo. E normalmente é assim que nós gostamos de fazer, principalmente a nossa cultura moderna. Nós somos muito mais diretos nas nossas explicações. A nossa linguagem cada vez é mais técnica, cada vez é mais teórica, onde nós estamos constantemente perdendo o poder da abstração. Nós estamos tirando das palavras a beleza poética e da multiplicidade de sentidos que eu consigo dar para uma palavra, quando eu tiro essa palavra do seu uso comum e uso ela como uma metáfora. É o que Jesus fez com a palavra caminho, mas que toda a sua tradição do povo judeu já utilizava essa palavra caminho como metáfora há muito tempo. Como também a metáfora do caminho está presente em diversas outras religiões do mundo antigo que tiveram alguma herança relacionada à revelação do povo judeu, da escritura judaica. Então significa, gente, que dentro dessa linguagem de metáfora, nós precisamos entender que tem algo muito especial que Deus está querendo comunicar para nós. Então, uma das coisas que me encanta na Bíblia é isso. O seu conteúdo é sensacional, e a gente sabe disso, e a gente está acostumado a ler a Bíblia por causa do seu conteúdo. Mas se tem um negócio que me fascina na Bíblia, além do conteúdo, é o como Deus se comunicou. É a linguagem em que esse conteúdo chegou até nós. E o uso de metáforas, portanto, é impressionante.
Dois livros que eu quero mencionar, que são super significativos para entender essa questão do uso de metáforas na Bíblia. O primeiro é esse do Eugene Peterson, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Esse é um livro do Eugene Peterson, publicado pela editora Mundo Cristão, que faz parte de uma série, se eu não me engano, de 5 livros sobre teologia espiritual. Esse é muito bom, esse é muito significativo e, aliás, o autor é um dos meus preferidos. E o segundo livro é Teologia Cristã em Poucas Palavras, de Ennio Miller, um teólogo brasileiro, lá do Rio Grande do Sul, professor da faculdade onde eu fiz o mestrado. E nesse livro, de poucas páginas e com poucas palavras, em apenas 3 capítulos, ele define de uma forma brilhante a teologia cristã. E o primeiro caminho, ele fala sobre a verdade. O primeiro capítulo, ele fala sobre a verdade. E falando sobre a verdade, ele vai falar justamente sobre a questão das metáforas, o uso das metáforas nas Escrituras, e o que nós podemos, como leitores da Bíblia, extrair de conhecimento experiencial por causa do uso das metáforas na Escritura, para também falar, então, da metáfora do caminho. Eu quero começar a explicar um pouco sobre a metáfora a partir de um dos trechos do livro do Eugene Peterson que eu mencionei agora. Ele diz o seguinte: a metáfora é uma palavra que nos carrega para transpormos o abismo que separa o invisível do visível. A contradição presente entre o que a palavra denota e o que ela conota cria uma tensão em nossa mente. E somos estimulados a um ato de imaginação, no qual nos tornamos participantes do que está sendo dito. Gosto muito dessa definição. A metáfora tem um poder que as palavras no seu uso comum não têm. Elas criam em nós uma tensão daquilo que é o sentido literal daquela palavra e daquilo que ela está querendo comunicar, que vai além do sentido. Diante de uma metáfora, nós nos perdemos. A nossa mente entra em parafuso, porque a gente sabe do sentido literal, mas o que de abstrato ela está querendo comunicar? Né? E daí eu preciso de um pouco de contexto, eu preciso de uma série de outras informações para poder entender o que de abstrato aquela palavra, aquela metáfora está querendo comunicar para nós. E aí, o uso dessa metáfora, então, das metáforas dentro da linguagem, e especialmente dentro da linguagem bíblica, se faz importante porque o nosso mundo é composto por coisas visíveis, assim como é composto por coisas invisíveis. O que isso significa? O nosso mundo é feito de pedra, de areia, de vidro, de concreto, de ferro. Nosso mundo é feito de plantas, de animais, de astros, do sol, da lua, da própria natureza. O nosso mundo é feito de estrelas, é feito de oceanos. Esse é o nosso mundo visível. Mas, ao mesmo tempo, nós habitamos um mundo invisível. Porque nesse mundo que tem tudo isso que é visível para nós e concreto, o que é que nós temos também? Nós temos perdão, nós temos pecado, nós temos santidade, nós temos maldade, nós temos amor, nós temos paixão, nós temos vontade, nós temos desejo, nós temos uma porção de coisas que constituem a vida humana e que são invisíveis. Daí é que eu preciso de algum elemento que consiga transpor a barreira do visível para o invisível. E a grande sacada da linguagem é a metáfora. Ora, Deus é espírito, não é? O mundo em que Deus habita e que se revela parte de uma realidade espiritual. E ele entra dentro da nossa história visível, tangível, ele entra na vida. A própria vida é invisível, não é? Nós temos elementos na vida que são tangíveis, mas a vida humana, essa vida é invisível. Daí nós precisamos de algumas ferramentas, nós precisamos de recursos para transpor o visível para o invisível. Aí é que entra o poder da metáfora. E isso que para mim é fascinante na Bíblia. Isso é o que me faz entender o porquê que qualquer pessoa pode ler a Bíblia e compreender a palavra de Deus.
Porque qualquer pessoa pode ler o Salmo 1 e entender a profundidade dessa metáfora. Sem nenhum conhecimento técnico, sem nenhum conhecimento teológico, sem nenhum estudo, mas se ela ouve Deus se comunicar através de metáforas, ela já conseguiu transpor a barreira do visível para o visível. E essa facilidade, portanto, esse acesso ao mundo invisível só pode acontecer para nós, seres humanos, pelo uso da linguagem, e dentro da linguagem é justamente a metáfora. Uma outra palavra dele diz assim: a metáfora é a nossa testemunha lexical da transcendência, ou seja, daquilo que é mais, daquilo que está além ou daquilo que é interior. De tudo o que não pode ser explicado por nossos microscópios, pelos nossos telescópios, por nossa álgebra e geometria, por pesos e medidas. A metáfora é, portanto, uma testemunha de todas as operações da Trindade. Aquilo que nós não conseguimos compreender por um conhecimento direto, aquela verdade que nós não conseguimos aprendê-la por meio dos conhecimentos científicos e técnicos que dispomos, hoje, a metáfora dá conta. Entende? A metáfora dá conta de transpor aquilo que a nossa mente não consegue compreender, porque os nossos meios de conhecimento não conseguem explicar para nós. Existem coisas no mundo, como nós bem sabemos, que são incapazes de serem explicadas matematicamente, filosoficamente, psicologicamente. Por exemplo, quem você ama. Você não consegue explicar. Você simplesmente ama. E uma pessoa apaixonada e que gosta de metáforas, o que ela vai fazer? Ela compõe versos. Ela faz poemas. Ela busca se expressar, ela busca tirar de dentro dela, através de palavras, aquilo que é inexplicável. Daí que o sentido direto, literal de uma palavra não serve. Eu preciso da abstração, eu preciso da metáfora. Eu preciso transpor aquilo que eu não consigo dar palavras de significado direto. Aquelas coisas que eu não consigo rotular, etiquetar. Essas coisas eu preciso de uma metáfora, que são as coisas que transcendem a nossa realidade visível. Como um sentimento, como o amor, ou como uma pessoa, como Deus. Quando a gente fala da santidade de Deus, olha quantas metáforas que a Bíblia utiliza para falar disso. Quantas metáforas, quantos sentidos abstratos, né, que nós encontramos para falar sobre Deus, sobre a sua ação, sobre a sua essência, o seu caráter, os seus atributos e assim por diante. A metáfora, então, está aí para isso. Foi Deus quem escolheu se comunicar por intermédio dela. E no sentido mais simples, então, as palavras funcionam como um rótulo, né? A palavra é uma etiqueta que dá nome às coisas. Isso é a palavra como você encontra no dicionário. Mas quando uma palavra é usada como uma metáfora, algo sobrenatural acontece. Aquela palavra que antes era apenas uma etiqueta para dar nome a um objeto, ela explode. Quando você usa essa palavra como uma metáfora, ela explode em vida, ela ganha vida, ela se move, ela se torna dinâmica. Você consegue enxergar uma imagem que antes era apenas um conjunto de letras que formavam uma palavra que dava nome a um determinado objeto, mas que no seu uso metafórico ela explode em sentidos, o dicionário já não consegue mais conter os sentidos que ela pode ter e essa palavra simples ganha vida, ganha dinamismo. Significa que quando ela ganha dinamismo é um cenário que se cria para você. E você automaticamente se vê dentro desse cenário. É algo que alguns fizeram ao longo da história, como, por exemplo, C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia. É um guarda-roupa, mas ao mesmo tempo não é um guarda-roupa. É um guarda-roupa simples, normal, num quarto de uma senhora e etc., mas, pelo seu uso metafórico, não deixou de ser um guarda-roupa. A imaginação humana colocou aquele guarda-roupa em um sentido muito mais amplo.
onde a simples definição daquela palavra não consegue mais conter o seu significado. A metáfora, portanto, tem esse sentido. Assim como o próprio C.S. Lewis, na sua obra, cria diversas metáforas para o próprio Jesus. Jesus é o leão, é Aslan, e você tem toda aquela representação, novos sentidos vão sendo ganhados, novos contornos são desenhados para nós, etc. E a nossa imaginação automaticamente se envolve com aquela narrativa. Você já parou para pensar nisso? Que foi desse jeito que Deus comunicou com a gente? Talvez nós preferíssemos, dentro da nossa cultura, que Deus tivesse chegado para nós e feito uma lista de coisas, não é? A gente não funciona melhor com um manual? Né? Então Deus, dá para mim um manual da vida, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu devo pensar, o que eu não devo pensar. Mas Ele não fez isso do jeito que a gente gostaria que fizesse. Porque nós perdemos o poder da abstração. Nós empobrecemos a palavra. E só conseguimos conhecer através do racional e do lógico. Mas a linguagem que Deus utilizou é a linguagem da metáfora. Ele nos revela, portanto, a sua vontade, os seus desígnios, por intermédio daquilo que não pode ser visto. O interessante é que a linguagem técnica, essa linguagem dos manuais, dos dicionários, dos nossos livros de filosofia e etc., essa linguagem técnica com a qual nós nos acostumamos nesse mundo em que a gente vive, não é capaz de exprimir aquilo que de fato é a vida humana. Não é capaz de exprimir. Essa linguagem técnica, ou seja, a palavra no seu uso direto e objetivo, não é capaz de exprimir aquilo que é a vida, o significado da vida. Por quê? Porque a vida é invisível. E tem uma palavra que eu gosto muito, de um livro que é precioso para mim, que é O Pequeno Príncipe, e lá diz o seguinte: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Eu gosto muito dessa fala, porque capta a necessidade humana de ter uma explicação para a sua vida. Mas eu já não me contento com a explicação que os cientistas dão, que os biólogos dão, porque explicam a vida de uma dimensão visível. Explica a vida no sentido tangível, mas não conseguem explicar a vida na sua essência, porque essa que é a vida na sua essência é invisível e só pode ser conhecida com a língua do coração, e a língua do coração é a metáfora. Então, Deus ter escolhido essa linguagem para se comunicar comigo e com você, deveria ser um momento de oração seu, de agradecimento. Porque Ele veio a esse mundo se revelar a nós na história do povo, no seu Filho e etc., usando uma língua que o seu coração o entende. Capaz de explicar a vida humana. Qual é o livro da Bíblia que, na maior quantidade de texto, faz questão de analisar, investigar e falar sobre a vida humana, sobre o coração humano? É justamente o livro dos Salmos. E o livro dos Salmos é o livro que tem a maior concentração de metáforas e especialmente a metáfora do caminho. Isso não é por um acaso. Isso não é um acidente linguístico e histórico e literário. Isso é Deus se revelando a nós em uma língua e de um jeito que a gente pudesse compreender. A metáfora tem o poder de alcançar, então, o coração, e essa é a grande questão. Ela consegue, ao alcançar o nosso coração, ela consegue nos envolver, não de um jeito intelectual com o que está sendo lido, mas de um jeito existencial. Ela faz o envolvimento existencial entre nós e aquelas histórias que nós estamos lendo. Quantas vezes você já leu, por exemplo, vamos pegar um personagem qualquer, José. Você já leu a história de José? E quando você lê a história de José, o que você encontra na história de José? A minha própria história. Eu me enxergo na história. Não em tudo, claro, mas em partes.
Porque na linguagem da narrativa, o que eu consigo fazer? Me transpor para dentro da história, me envolver existencialmente com a história, me deixar cativar pelo drama psicológico e espiritual envolvido na história. As histórias têm esse poder. Quando você lê sobre Davi, você se vê ali. Quando você lê sobre personagens do Novo Testamento, como Pedro, o personagem do Novo Testamento que eu mais me identifico. Pedro, o meu personagem talvez preferido do Novo Testamento depois de Jesus. Por que isso? Porque eu me enxergo, há uma empatia, há alguém, há uma história de vida de um ser humano que me colocou para dentro da história dele. E daí que quando eu estou lendo certas coisas e eu me permito cativar pela história, o que acontece? Eu me vejo com eles dentro daquele barco. Eu me vejo dentro daquelas cenas. Eu me vejo presenciando os meus momentos de vacilo de fé, da mesma forma como ele vacilou na sua fé. É a linguagem que Deus escolheu para se comunicar com a gente. Não é a linguagem dos filósofos, mas é a linguagem que Deus escolheu para se comunicar conosco. Uma linguagem que transpõe esse mundo visível, técnico, racional e lógico, portanto frio, que nós conhecemos, que só usa a palavra para rótulos e para etiquetas. E Deus faz dessas palavras um sentido muito mais amplo. Eugene Peterson diz também que a metáfora faz isso mesmo. Faz de mim um participante no ato de criar o significado e entrar na ação da palavra. Não consigo mais entender a palavra consultando-a no dicionário, pois já não é mais a mesma. Agora essa palavra, como uma metáfora, está viva, em movimento, convidando-me a participar do significado. Quando os escritores das Escrituras usam metáfora, nós nos envolvemos com Deus. Quer queiramos, quer não, às vezes, quer saibamos, quer não saibamos. O fato é que quando nas Escrituras nós encontramos essas metáforas, nós estamos automaticamente nos envolvendo com aquilo que Deus está revelando por intermédio dessa narrativa. Por essa razão, a metáfora tem tamanha importância na Bíblia. A metáfora do caminho, em especial, nos envolve com a ação de Deus no mundo e seus meios, caminhos que nos conduzem a Deus. E para essa metáfora do caminho, talvez o texto mais importante que nós temos dentro do Novo Testamento é João 14:6. Um texto também muito famoso que diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos parar para pensar um pouco em Jesus dizendo essas palavras dentro da sua tradição judaica, onde a metáfora do caminho está constante em toda a Escritura. Assim como esse paralelo de uma própria pregação de Jesus no Sermão do Monte, usando a metáfora do caminho, que fez alusão à metáfora do caminho do Salmo 1. E no Salmo 1 você tem o caminho do justo e o caminho do ímpio. E quando Jesus fez a sua metáfora do caminho com base em Salmo 1, ele apresenta o caminho como o caminho que teve o acesso pela porta estreita e pela porta larga, e você tem o caminho, que é um caminho estreito ou um caminho largo, e que um é um caminho natural para nós. É o caminho que é totalmente natural para o ser humano, que é o caminho do ímpio lá do Salmo 1. Mas você tem o outro caminho, que não é o caminho natural, que não é o curso natural. O caminho onde nós temos a chance de escolher é o caminho em que Deus está nos orientando, em que Deus está se relacionando conosco e que Deus é o destino desse caminho. Nessas palavras de Jesus em João 14:6, ele dá um novo sentido para essa metáfora, onde a metáfora ganha uma personalidade. Eu sou o caminho. Sou eu o caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, portanto, que conduz ao Pai. E só é possível chegar ao Pai por mim. Portanto, este caminho. A rota que nos leva até o Pai tem um ponto de partida em Jesus.
é um caminho caminhado em Jesus. E é um caminho que tem o Pai como destino. E o Pai como destino é o próprio Jesus como destino. Significa que dentro dessa metáfora, gente, nós temos a definição de quem é Jesus e do que é a sua proposta de vida para nós, que rompe com as barreiras onde antes nós entendíamos Deus de uma forma totalmente equivocada. Onde nós entendíamos Deus somente dentro da estrutura do religioso. Onde simplesmente conseguíamos olhar para Deus e enxergar nele um legislador. Conseguíamos enxergar em Deus apenas um juiz. Conseguíamos enxergar em Deus apenas alguém que estava no templo e que era cultuado e deveria ser adorado num templo e etc. Porque essa era a imagem de Deus que nós tínhamos. O Deus que habita o templo, o Deus que habita Jerusalém, o Deus que habita o Santo dos Santos. Mas como nós falamos ontem, em Jesus nós temos uma ruptura, onde esse espaço sagrado e esse tempo sagrado perdem o sentido, porque Jesus abriu para nós, lembra do texto de Hebreus que a gente leu ontem? Um novo e vivo caminho. E Ele é o caminho. Quando a gente lê essas palavras, obviamente que ele se refere a uma metáfora. Então, automaticamente os nossos olhos já conseguem enxergar nas palavras caminho, verdade e vida um sentido metafórico. Ninguém vai imaginar, como eu disse, Jesus deitado no chão e a gente andando por cima dele, como se ele fosse caminho, literalmente falando. E muito menos a ideia de caminho simplesmente como uma via ou uma rua ou alguma coisa nesse sentido. Esse é o sentido literal. Mas Jesus aponta para um sentido maior do que esse. Ele aponta para a metáfora. Então ele se define como uma metáfora. Isso que é sensacional, né? É sensacional porque isso era um jeito de Jesus trabalhar. Você sabe que a pedagogia de Jesus sempre foi cheia desses enigmas para nós. Por exemplo, Jesus falou em parábolas, não é? Então, ele poderia fazer uma definição para nós do amor de Deus, do mesmo jeito que eu abro um livro de teologia da minha estante, um livro de teologia sistemática, e naquele livro você vai ter uma definição de Deus no que diz respeito ao amor. Né? Então, o amor de Deus é assim, né? Se revela dessa forma, se comporta desse jeito, se aplica nesses casos, é um atributo transferível, então assim como Deus é amor, nós devemos amar. Ou seja, nós encontramos uma definição lógica, racional, sistematizada de amor dentro dos nossos livros de teologia. Mas quando Jesus vai falar do amor de Deus, ele nos conta uma história. Por exemplo, Lucas 15. Em Lucas 15 nós temos uma história do amor de Deus. Ele nos propõe o quê? Uma parábola, onde nessa parábola ele vai explicar o amor de Deus. Ele não dá uma resposta direta, ele nos dá uma imagem, ele nos dá uma cena. Ele cria um cenário. E aí naquele cenário de um pai que tem 2 filhos, um filho que chega para o pai, pede a sua parte na herança, vai embora, gasta todo o dinheiro da herança, se arrepende por causa da situação dele, agora está passando fome e etc. E na casa do pai ele tinha tudo. Aí ele se arrepende, se põe no caminho de volta. E no caminho de volta, ele começa a pensar as coisas que ele vai dizer para o pai quando ele chegar lá. E quando ele chega para o pai, antes dele começar a dizer tudo o que ele tinha para dizer, o pai já corre, o abraça, o honra numa posição mais alta do que ele tinha antes. Entende? Ele nos propõe uma história. Ele nos cria uma cena. Porque nos personagens você se encontra. Na definição técnica você não se encontra. Nos personagens você se joga para dentro da história. Na definição técnica não existe esse envolvimento. Na definição direta, objetiva, lógica, não há envolvimento existencial. Mas quando você tem uma metáfora, uma parábola, uma narrativa, ou seja, tudo aquilo que a arte poética traz para nós,
Quando nós temos esses elementos, a gente consegue se inserir. Há uma linguagem do coração em questão. Quando que você leu a parábola do filho pródigo e nunca se viu nessa parábola? Como é possível você fazer a leitura dessa parábola e não se enxergar nessa parábola? Não tem como. É inevitável, quer você queira ou não queira. Inevitavelmente você vai se enxergar em algum personagem dessa parábola. E quantas vezes você ler essa parábola, ela vai ter o mesmo efeito sobre você, porque é a natureza da própria linguagem. Ela foi feita para isso, ela foi usada dessa forma. Além das parábolas, Jesus usava muito as metáforas. Por exemplo, todas as definições que ele nos deu do reino de Deus foi pela utilização de metáforas. A que compararei o reino de Deus? Ora, se você for na minha biblioteca, ou na biblioteca de uma faculdade de teologia, alguma coisa assim, você vai ficar impressionado com a quantidade de obras teológicas sobre o reino de Deus. Em qualquer teologia sistemática, em qualquer teologia bíblica do Novo Testamento e em obras específicas sobre o assunto reino de Deus, você vai ter inúmeras explicações, definições, uma porção de coisas sobre o reino de Deus. E aí vem Jesus para nós e nos deixa assim com o queixo caído, porque a simplicidade das coisas que ele disse, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. A que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é como o fermento que foi colocado numa massa. A que compararei o reino de Deus? É o uso direto da metáfora. Ou seja, não existem palavras no nosso vocabulário. Não existe linguagem que nós criamos, que seja direta, que consiga definir a realidade do reino de Deus. É justamente por isso, por as palavras serem pobres. As palavras são pobres. As palavras são limitadoras. As palavras reduzem o significado de uma coisa tão grande. Então eu preciso usar uma metáfora. Eu não posso usar a linguagem direta. A mesma coisa é que Jesus está fazendo aqui. Eu posso me definir do jeito que você quiser que eu me defina. E aí, se você for para uma biblioteca de teologia, você vai ver lá o quê? As definições cristológicas. Se você for para a história da igreja, os concílios ecumênicos que vão discutir as questões cristológicas. Só que quando Jesus vai falar de si mesmo, ele fala, eu não vou usar essas definições. Sabe por quê? Porque elas são pobres, elas são pequenas, elas são limitadoras. As palavras são pobres para expressar aquilo que de fato eu sou, ou quem de fato eu sou. Daí é que ele precisa usar uma palavra, tirar essa palavra do seu sentido direto, normal, e transformar essa palavra em uma metáfora. Esse texto, então, nos mostra que Jesus é caminho, que Jesus é verdade, que Jesus é vida. Se nós pegarmos esse texto, e essa é uma possibilidade de interpretação que me convence bastante, se nós pegarmos esse texto dentro da linguagem dos hebreus, principalmente da linguagem poética e do uso das metáforas dos hebreus, como por exemplo o livro dos Salmos, a gente vai descobrir que o hebreu gostava muito do paralelismo. Da mesma forma que nós escrevemos, por exemplo, poemas em versos, né? Versos que utilizam rimas. Assim como a nossa linguagem poética se utiliza da rima, os hebreus se utilizavam do paralelismo. Então, o que é o paralelismo? Na rima não tem importância. O que tem importância é eu conseguir repetir a mesma coisa utilizando sinônimos. Então, o hebreu gostava disso. Você já percebeu isso no livro dos Salmos. Os Salmos é repleto de versos onde você vai ver uma frase dita e logo em seguida é a mesma frase, mas utilizando sinônimos. Isso é o paralelismo sinonímico da poesia hebraica. Se nós pensarmos que um hebreu como Jesus e como João, o autor do Evangelho, pensava e estava acostumado a utilizar metáforas através do paralelismo ou no paralelismo, a gente poderia dizer que caminho, verdade e vida são sinônimos nesse texto, nessa definição que Jesus dá do seu próprio ser. É como se o caminho fosse a verdade fosse o caminho, e o caminho e a verdade são a vida é o caminho e a verdade. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E é através do caminho, da verdade e a vida que nós vamos ao Pai.
É como se Jesus apontasse para ele mesmo e precisasse utilizar 3 metáforas, 3 palavras com um sentido além do comum para dizer quem ele é. E quando ele fala então que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós encontramos esses elementos dentro do próprio Evangelho de João. Porque na linguagem de João, Jesus é a verdade, como nós bem sabemos, e esse texto mesmo já deixa bem claro para nós. Jesus é a verdade. Assim como Jesus é caminho, assim como Jesus é vida, mas aquela vida que ele definiu o seu ministério em João 10:10, eu sou a vida plena. Eu não sou essa vida que vocês conhecem. Eu não sou essa vida natural de vocês, onde o curso natural dessa vida é o caminho dos ímpios. Eu não sou essa vida. Eu sou uma outra vida. Essa vida que eu sou é a vida plena, é a vida em Deus, é a vida que leva a Deus. Portanto, eu sou a vida do caminho do justo. E eu sou o caminho que conduz a essa vida. Assim como a verdade está em mim. Então, de mim não se dá para separar o caminho da verdade e da vida que você tem em mim. As 3 coisas, na verdade, são uma coisa só, e a minha vida e o meu ministério e a minha missão neste mundo só pode ser definida quando vocês compreenderem que Jesus é caminho, Ele é verdade e Ele é viva. Significa que a verdade do Evangelho, como nós normalmente nos enganamos, a verdade do Evangelho não está em um corpo de doutrinas. A verdade do Evangelho não pode ser contida nas nossas formulações teológicas. A verdade do Evangelho não reside na doutrina certa que se opõe à doutrina errada. A verdade do Evangelho não pode ser definida por nós em palavras. Os nossos artigos de fé, as nossas confissões de fé, elas apontam para a verdade, mas elas jamais poderão conter a verdade, porque a verdade não é possível ser elaborada pelo nosso raciocínio. Porque as nossas doutrinas, as nossas teologias, as nossas ideias sobre Deus, fomos nós, seres humanos, quem criamos a partir da revelação bíblica. E isso tem uma importância, isso tem o seu lugar. Mas elas jamais serão a verdade. Elas são boas enquanto elas dão testemunho, enquanto elas apontam para a verdade, que não pode ser uma palavra, porque a verdade é uma pessoa. Então, quando Jesus fala que Ele é verdade, Ele está distanciando a gente daquilo que era verdade dentro do seu mundo. E assim como Ele nos distancia do que é verdade dentro do nosso mundo. Porque o que é verdade? Aliás, essa é uma pergunta que você tem dentro do Evangelho de João, na boca de Pilatos. Quando Jesus fala que se Pilatos fosse da verdade, ele conheceria ele, a pergunta de Pilatos que fica sem resposta é essa: o que é verdade? Porque o que é a verdade? Uma pergunta filosófica muito profunda, que tanto na antiguidade quanto na filosofia moderna se discute sobre a verdade. Então suponhamos que eu diga aqui para você, ou que você me conta uma história agora aqui, e eu te pergunte o seguinte: isso é verdade? O que eu estou querendo saber com a minha pergunta? É se aquela história que você me contou é de fato verdadeira, portanto não mentirosa. Se você chega e conta um fato para mim, eu pergunto para você se é verdade, o que eu estou querendo perguntar? É se aquilo de fato aconteceu. Significa que a nossa ideia sobre verdade é essa superficialidade. A verdade é o antônimo da mentira. E a verdade é aquilo que de fato aconteceu. Nós discutimos verdade dentro desse nível, que é totalmente superficial. Onde a verdade, nesse sentido, está para nós dentro da possibilidade da verificação. Ou seja, se você me conta um fato,
e eu pergunto se é verdade, e com isso eu estou querendo saber se aquilo de fato aconteceu, é possível eu chegar a uma conclusão se aquilo de fato é verdade ou se é mentira, ou se aquilo de fato aconteceu ou se não aconteceu. Como? Através da investigação. Então eu vou investigar aquele fato. Você me conta uma história, eu vou analisar essa história. Se você me traz uma afirmação, eu preciso investigar para saber se essa afirmação é correta. Se você me traz uma notícia, eu preciso investigar se a notícia está correta. Aliás, uma das razões de eu ter excluído o meu Facebook era justamente por conta disso. Eu cansei de gente que compartilha notícias sem averiguar se é verdade. Isso me encheu de um jeito que eu falei, eu não quero mais participar desse negócio. Cansei. Porque a propagação de coisas sem verificação é impressionante. E a difamação de nomes, de pessoas, de ideias e etc. é impressionante. Porque nós nem o básico sobre a verdade já conseguimos fazer. Ou seja, nem averiguar a verdade nesse nível superficial do conhecimento humano a gente consegue fazer. Quanto mais compreender a verdade da forma como a Bíblia nos apresenta. Porque a Bíblia nos apresenta a verdade numa dimensão muito mais profunda. Porque essa verdade que eu estou falando, que é superficial, a gente usa as palavras no sentido lógico, direto. A gente analisa proposições. A verdade é aquela da matemática. 2 mais 2 são 4. E ponto final. Isso é verdade. Espero que eu não tenha errado a conta, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Então, nós não temos como fugir. Ou é certo, ou é errado, ou é verdade, ou é mentira. É assim. Por quê? Porque as nossas palavras que usamos para nos comunicar e na linguagem do nosso pensamento científico, técnico, lógico, só trabalha com essa dimensão, portanto, cognitiva da verdade. Mas o Evangelho nos mostra, em textos como esse, a Bíblia nos dá testemunho em toda a sua extensão de que existe um nível muito mais profundo de verdade e que não é verificável pela nossa lógica e pela nossa razão. Sabe pelo que ele é verificável? Pela nossa experiência. É só se botando para andar no caminho que você vai conhecer a verdade. É só caminhando e se relacionando com a verdade, que é uma pessoa e não uma ideia, e não um conceito, e não um livro de teologia. É só andando com ele que você vai conhecer a verdade. Daí é que andar na verdade é andar no caminho. E andar na verdade do Evangelho é andar com Jesus, em relacionamento com Jesus. Jesus tira então a nossa fé de conceitos estáticos, das confissões, dos catecismos, das afirmações corretas em contraste com as afirmações erradas e nos coloca em um caminho onde nós só podemos conhecer a verdade quando temos relação com ela, quando pertencemos a ela. Verdade, então, é um ambiente, é o caminho onde eu estou andando, e lá está a verdade. Eu gosto de um texto que é Gálatas capítulo 2, onde nós temos uma passagem muito curiosa, que é quando o apóstolo Pedro foi peitado, levou uma carteirada do apóstolo Paulo, literalmente, né? E ali naquela cena, o apóstolo Pedro está com os gentios, comendo, vivendo, andando entre os gentios, numa boa, né? Pedro, judeu, né? E aí ele está lá entre os gentios, comendo uma bistequinha de porco com limão, tomando uma caipirinha, comendo uma feijoada, tá tudo lindo, maravilhoso. Até que chega um pessoal da parte de Tiago, judeu. Quando Pedro vê que aquele pessoal chega, o que ele faz? Se afasta dos gentios e muda o seu modo de viver. Ele passa a viver não mais como um gentil, mas passa a viver como um judeu. E Paulo vai dizer o quê? Qual é o problema de Pedro? Pedro, você não está andando retamente de acordo com a verdade do Evangelho. Não é uma questão de você saber, porque não andar retamente, e aí o pecado que Paulo acusa Pedro e Barnabé é de hipocrisia.
Você foi hipócrita, Pedro. E o que é o pecado da hipocrisia nesse caso? Não é um falseamento de ideias. É um falseamento de atitudes. Não é eu falsear ideias. É eu falsear o meu modo de viver. Porque literalmente o hipócrita, a palavra, né, grega que dá origem à palavra hipócrita, é o ator. O cara que sobe no palco, veste uma máscara e representa alguém que ele não é. Isso é o hipócrita. Ele acusa Pedro de não andar retamente, de acordo com a verdade do Evangelho. Porque, Pedro, se você estivesse andando de acordo com a verdade do Evangelho, você não teria sido um hipócrita. O seu modo de viver, a sua atitude, o seu comportamento não está de acordo com a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não é tanto uma questão racional, lógica e, portanto, superficial. É uma questão existencial. É quem eu sou. Eu falseei a minha identidade. Essa é a questão. Eu falseei quem eu sou. E o meu comportamento denunciou isso. Daí, gente, é que quando a gente coloca a verdade nesse nível mais profundo, o nível onde a verdade só pode ser expressa através das metáforas, das comparações, das parábolas, das narrativas, onde nós nos transpomos a elas, etc. Quando nós colocamos a verdade desse nível mais profundo, aí nós estamos começando a entender o caminho de Jesus para nós. Porque nós corremos aquele risco que eu falei ontem, o risco da familiaridade. E quando nós corremos o risco da familiaridade, ou seja, de que as palavras de Jesus, o Evangelho, se transformaram para nós numa questão de vida religiosa. Ou seja, eu estou familiarizado com o que tudo isso significa. E aí nós construímos uma vida onde a gente acha que o que Jesus quer que a gente faça é vem aqui, tenha a aula do Crescer, ou venha para uma semana teológica, ou ouça uma pregação de um pastor, e a gente saia daqui com mais conhecimento. Mas não é mais conhecimento que ele quer que você saia daqui. Ele quer que você saia com posturas de vida diferentes. Ele quer que esse conhecimento adquirido se traduza em sabedoria prática, em modo de vida. A verdade do Evangelho não é a que transforma pessoas em menos inteligentes de Bíblia e teologia em pessoas mais inteligentes de Bíblia e teologia. Não. A verdade do Evangelho transforma quem nós somos, onde o conhecimento e o intelecto faz parte. Mas a verdade do Evangelho quer transformar o meu intelecto, assim como as minhas emoções, assim como o meu modo de viver no mundo, a minha ação no mundo. O Evangelho, o caminho de Jesus para nós, é essa transformação. Onde, se a gente parar para pensar nessa definição do Enio Miller e na que vem a seguir, eu acho que a gente vai ter uma dica muito interessante. A verdade se encontra no processo de vida entendido como caminho. O que mais se aproxima disso no Novo Testamento é o conceito de discipulado. A verdade é o processo de discipulado iniciado por Jesus, mediado continuamente por Ele e conduzido a Ele. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho não está em proposições conceituais. A verdade do Evangelho está numa vida vivida em relação com Jesus. No discipulado de Jesus, portanto. Essa é a verdade do Evangelho. É lá que ela reside. Quando nós começamos a entender, então, que a verdade do Evangelho não é um conjunto de ideias escrita num livro, e que a verdade do Evangelho não pode estar dentro de uma biblioteca, mas a verdade do Evangelho está na realidade da vida, onde tudo o que somos, onde tudo o que temos é colocado à disposição do Cristo para que Ele nos transforme à sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa é a verdade do Evangelho. É a transformação da vida. É a transformação da nossa existência. De que outra forma faríamos isso
senão por intermédio do discipulado. E aqui, gente, a gente precisa começar, então, a ir além dos nossos conceitos de discipulado. Porque se você baixou o e-book, se você já começou a ler, eu traço algumas linhas gerais sobre o que eu penso sobre o discipulado. Mas talvez a primeira ideia que nós precisamos romper com relação ao discipulado, é que discipulado é sala de aula. Discipulado não é sala de aula. Ninguém discipula ninguém abrindo a Bíblia e dando aula de Bíblia um para o outro. A Bíblia é um roteiro. A Bíblia está presente. Mas a Bíblia, sabe onde de fato ela tem que estar? Na tua vida, no teu modo de viver. Essa é a Bíblia do discipulado, a tua vida, transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a Bíblia do discipulado. É quem você é, como você se comporta, o jeito que você pensa, como você administra a sua casa, como você se relaciona com os outros, as decisões que você tomou na sua vida, o seu jeito de falar. Tudo isso é a Bíblia do discipulado. É a Bíblia sagrada que dá testemunho do Cristo, mas que quer me transformar como pessoa. A sala de aula tem o seu lugar, a sua importância vital para nós. Mas o que a gente faz na sala de aula tem o objetivo de transformar vidas. Aqui, gente, numa metáfora como essa de eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus mostrando para nós que ele nunca gostaria de ser lido como texto, mas ele gostaria de ser entendido como pessoa. Os evangelhos são necessários porque eles dão testemunho de Jesus. É o testemunho dessas pessoas que andaram no caminho, na verdade e na vida, e deixaram esse legado para nós. Mas ele é muito além do texto. Ele é pessoa e quer se colocar para andar conosco. Ele quer transformar a gente, dar esse conhecimento dele que se traduz em sabedoria prática. É nesse ponto que nós deixamos de estudar sobre Jesus para andar com Jesus. Para andar com Jesus, para viver com Ele. Esse é o processo do discipulado. Às vezes isso acontece literalmente na nossa vida. Por exemplo, na sexta-feira eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a minha história como o discípulo de alguém se deu justamente nesse processo. Onde eu tenho duas pessoas na minha vida. Uma delas, eu lia os textos dele. Gostava de ler os textos dele. Sempre me cativou como um autor, como um grande biblista. E aí eu fui estudar na faculdade onde ele dá aula. E na faculdade onde ele dava aula, o que aconteceu? Eu deixei de ler os textos dele para ler a vida dele. E aí eu comecei a andar com ele. Foi aí que aquele negócio todo que eu lia e conhecia por tabela sobre ele ganhou verdadeiro sentido. Quando eu comecei a andar com aquela pessoa, viver com aquela pessoa. Quando eu comecei a ser orientado na vida com aquela pessoa. Quando aquela pessoa começou a se colocar para mim como o verdadeiro Cristo que está presente num processo de discipulado, onde ele me dava conselhos sobre o que fazer e o que não fazer, que decisão tomar, para que lado eu vou. Você tem mais experiência que eu, ou seja, você já está no caminho há mais tempo do que eu. Eu preciso de orientação, como eu faço, como eu vivo, que decisão eu tomo. É nisso que se dá discipulado. A sala de aula tem o seu lugar, e é importante dizer isso. Eu não sou professor e continuo sendo um aluno sem razão. Eu amo a sala de aula. Mas na sala de aula eu aprendi que eu tenho que sair da sala de aula e levar o conhecimento para a minha vida, para o meu modo de viver. E eu estou aprendendo isso até hoje. Isso tem para mim uma importância muito grande. Essas palavras, então, do N. Miller, é colocar, então, o discipulado como o caminho pelo qual a verdade é compreendida por nós. A verdade passa a ser algo vivencial. Deixa de ser conceito que habita na cabeça e passa a ser algo visceral para nós. E se Jesus é essa verdade, então Jesus deixou de ser o meu objeto
de estudo ou de adoração, para se tornar aquela minha própria vida. É entender que agora Cristo está dentro de mim. É entender que agora Cristo é a minha nova vida. Isso é um negócio tão incrível que quando Paulo falou da sua experiência de conversão, é assim que ele definiu. Quando Deus quis revelar o seu Filho, não a mim, mas em mim. Isso ele escreveu para os Gálatas. Quando Deus, o Pai, quis revelar o seu Filho, não é revelar para mim, não é chegar com um livro, ou com um quadro, ou com uma música e dizer, esse aqui é Jesus. Não, é revelar em mim. É por isso que ele fala que eu, Paulo, ou eu, Israel, eu morri com Cristo. E essa nova vida que eu tenho é uma vida de Cristo. Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus, que morreu, que se entregou por mim. Significa que não pode haver discipulado sem o conhecimento bíblico, pois a Bíblia dá testemunho de Cristo. De igual modo, não há conhecimento bíblico se não houver o envolvimento existencial com a Bíblia, com o Cristo de quem ela testemunha e com o próximo. Entende a lógica? Não há discipulado sem conhecimento bíblico. E o que a gente tem visto por aí? O pessoal se conscientiza de que a nova moda entre os crentes é ser discipulado e discipular. E aí a gente vai querer discipular os outros com base em quê? Com base no que eu ouvi dizer? Com base nas minhas ideias? Como é que você quer discipular alguém sem conhecimento bíblico? Da mesma forma, como é que você quer ter conhecimento bíblico sem ter um envolvimento existencial com o Cristo de quem a Bíblia dá testemunha? Porque quando Paulo fala do processo de discipulado para os Tessalonicenses, o que ele diz? Sejam meus imitadores. Para por aí? Graças a Deus não. Sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. O discipulado aponta para Cristo. Eu não faço discípulo do Israel. O André não faz discípulo do André. Nós fazemos discípulos de Cristo. E na medida em que eu imito Cristo, eu posso dizer, sejam meus imitadores. Eu posso me colocar em um processo onde o discipulado de Cristo pode ser real. Porque caso contrário, o que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir religiosos. Com toda aquela lógica que a gente falou ontem. O máximo que a gente vai conseguir é fazer uma reprodução de religiosos. Há um tempo atrás, um rapaz me consultou. Ele trabalha na área de ensino da igreja dele, uma igreja grande em São Paulo. E aí ele chegou para mim com uns livros sobre discipulado. E aí ele falou que ele estava implantando na igreja dele uma rede de discipulado. Falei, legal. Ou seja, mais um que se convenceu de que o caminho de Jesus é o caminho do discipulado. Até então, tudo bem. Mas aí ele começa a me mostrar aqueles livros e mostrar como é que funciona o programa de discipulado. E aí começa no livro 1, onde o pastor da igreja escolhe 12 pessoas para discipular. E o discipular, o que é? É abrir a apostilinha e dar aula da apostila. E aí, em 6 meses, ele discipulou 12, no nível 1. Aí, o que vai acontecer? Esses 12 vão passar para o nível 2. Só que esses 12, cada um deles tem que discipular 12 no nível 1. É um processo piramidal. Né? Quer dizer, eu falei para ele, eu já vi um negócio desse. Sabe, eu era vendedor, trabalhei na Porto Seguro, e eu tinha que bater meta. É basicamente o que você está me dizendo. Você está me falando de um processo de discipulado onde você tem que bater meta. Onde você tem que graduar os seus discipulandos. Onde você tem que dar um certificado de discipulado nível easy ao nível hard. Como assim? O que é isso? Isso não é o discipulado. Isso é fórmula de crescimento de igreja. Isso é fórmula piramidal de inchaço de auditório religioso. Isso é qualquer outra coisa, menos discipulado à luz do Evangelho. Entende? Tem problema o uso da apostila? Não
Não tem problema o uso da apostila. Tem problema o uso da Bíblia? Não, não tem problema o uso da Bíblia. Mas o discipulado é a caminhada, é o processo, é o andar junto, é o viver junto, é o envolver-se, é o se confessar um ao outro. Isso é o discipulado. O discipulado se dá na nossa relação com o caminho. E quando eu olho para o Novo Testamento, especialmente para o livro de Atos dos Apóstolos, sabe o que a gente descobre lá? Que antes dos discípulos serem chamados de cristãos, que é o que acontece lá em Antioquia, com o ministério de de Barnabé e de Paulo, antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram chamados de os seguidores do caminho. Ou simplesmente os do caminho. Olha que curioso isso. Por 6 vezes, Lucas menciona isso em Atos, onde a palavra cristão em Atos só aparece uma vez. Sinceramente, fazia mais sentido. Tinha um poder da metáfora presente que era mais interessante e que fazia todo sentido e coerência com aquilo que Jesus deixou para nós como sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, essa palavra de Paulo falando para Félix. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Eu adoro o Deus dos nossos antepassados agora como um seguidor do caminho. Significa que nesse caminho eu enxergo esse Deus de uma forma que antes eu não enxergava. Não bastava dizer que eu sou adorador e sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Ele precisa dizer em qual ponto ou de qual ponto ele enxerga esse Deus. E é justamente o caminho. Eu olho para esse Deus agora na minha caminhada e saber que o caminho, ele está falando de Cristo, é do próprio Jesus, é da pessoa de Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. O curioso é que em Atos 9 você vê Paulo perseguindo os seguidores do caminho. E agora Paulo se diz como um adorador do Deus dos antepassados, mas agora como um seguidor do caminho. O que isso propõe para nós? Propõe que Paulo passou por uma transformação de vida. Ou seja, como um judeu, ele não só se tornou conhecedor de uma nova verdade, e que essa nova verdade trouxe para ele novas ideias religiosas sobre Deus, sobre Jesus e etc. Isso ele era antes, um profundo conhecedor, um profundo estudioso. Mas o próprio contexto dessa mensagem mostra que, agora, no caminho, ele foi transformado de perseguidor a perseguido. O contexto é de julgamento. Ele está se explicando sobre o evangelho que ele prega. Está preso. É a transformação da vida. Onde nem sempre, pessoal, é uma transformação para cima. Como a gente julga ser uma transformação para cima. Nem sempre é uma transformação que vai resultar na prosperidade financeira ou no bem-estar material. Nem sempre. No caso do Novo Testamento, a gente vê isso bastante. Paulo estava bem. Estava tão bem que ele tinha liberdade para perseguir, arrancar a gente das suas casas, os seguidores do caminho, e arrastar esse pessoal para a prisão. E se fosse possível, até matar. Mas agora, como um seguidor do caminho, ele é o alvo da perseguição. Ele é aquele que teve, portanto, a vida transformada, e não somente as ideias transformadas. Só que, aquilo que eu falei, há uma relação íntima entre a vida transformada e o conhecimento de Deus adquirido. Uma coisa não vive sem a outra. Da mesma forma como eu preciso do conhecimento da Bíblia para conhecer a Deus e para discipular, eu preciso transformar esse conhecimento em prática de vida, o que vai me levar inevitavelmente a conhecer mais de Deus conforme a Bíblia revela para nós. Daí é que a gente realmente fica preocupado
quando a gente encontra, às vezes, igrejas cristãs cheias de gente num domingo, mas que não buscam absolutamente nada durante a semana toda, nem nos nossos programas que oferecemos aqui dentro de ensino, e muito menos dentro das suas próprias vidas, em casa, sozinhas. Não buscam conhecimento bíblico. As Bíblias são meros instrumentos decorativos, ou é o utensílio religioso que eu trago para o culto de domingo. Entende? Como é que a gente vai conhecer Jesus sem ela? Não tem como. Como é que a minha vida vai ser transformada sem ela? Não tem como. É entender que nesse processo Deus está nos transformando através desse conhecimento. Com base nesses relatos que a gente encontra em Atos, a gente percebe que a vida de um seguidor ou de uma seguidora do caminho envolvia uma transformação completa e não uma adesão a um movimento social religioso centrado no templo e no domingo. Há um abismo entre ser religioso e ser discípulo. Porque o discípulo é aquele que anda no caminho. O religioso é aquele que consome religião. É diferente. O religioso é aquele que se aproxima de uma igreja com base naquilo que a igreja tem para oferecer para ele. O religioso é aquele que senta aí e fica o domingo, durante a celebração, só pontuando o que ele gostou e o que ele não gostou. O religioso é aquele que chega aqui porque ele quer bênçãos. O religioso é aquele que chega aqui porque ele entendeu, foi convencido pelo discurso que a gente vê na televisão e na mídia, de que Deus é um cartão de crédito ilimitado. E ele chega aqui procurando isso. O religioso é aquele que vai para a igreja aos domingos, realmente achando que Jesus, Deus, Bíblia, igreja, templo, clero, banda e etc. são apenas meios, caminhos para a obtenção do seu sucesso pessoal. Isso é o religioso. O discípulo é aquele que de fato ouviu o apelo de Jesus, que tem uma palavra exatamente oposta. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e ande comigo. E venha após mim. O discípulo é aquele que teve a vida transformada, onde os seus próprios desejos ambiciosos foram substituídos por um projeto de vida totalmente novo que Jesus propõe. O verdadeiro discípulo é aquele que ponderou sobre os riscos. Eu estou aderindo a uma religião, a um grupo social religioso centrado no domingo e centrado num templo, ou eu estou, de fato, colocando a minha vida à disposição de Deus para que Ele a transforme naquilo que Ele achar necessário. E que Ele tire de mim o que Ele tiver que tirar e que Ele me traga os prejuízos que eu tiver que ter para eu poder ganhar Cristo. Porque o mesmo apóstolo Paulo disse para os Tessalonicenses exatamente isso. Inclusive, texto que o André citou domingo aqui. Para conhecer Cristo, eu joguei tudo na lata do lixo. Eu abandonei tudo para conhecer Cristo, para andar com Ele, para caminhar com Ele. Eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás. Porque eu entendi que em Jesus a vida agora era nova. Era tudo novo. E quando a gente tem uma vida nova, dentro da metáfora do caminho, é eu entender que eu tenho uma caminhada pela frente. E que não dá para eu levar para essa caminhada nova aquilo que era próprio da minha vida antiga. Eu preciso fazer escolhas. O discípulo, portanto, é aquele que avalia aonde de fato ele está entrando. E isso vai ser o que o separará de um religioso e de um consumidor de religião. O consumidor de produtos ou serviços religiosos. A diferença é essa. Outro texto. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.
Esse texto, em Atos 4, é a conclusão, o finalzinho, daquele famoso texto, que da multidão dos que creram, um era o coração, e eles não tinham nada pessoal, particular, bens privados, eles vendiam tudo que tinham, distribuíam tudo isso aos pés dos apóstolos, que redistribuíam para que todos tivessem tudo em comum. E aí esse texto vem falar de um discípulo, que olha, como se fosse Lucas dizendo o seguinte, olha, daquela multidão dos que creram, e que todos faziam isso, tem um que vale citar pelo nome. Esse cara se chamava José, e ele era natural de Chipre. E os apóstolos deram um apelido para ele, que é Barnabé. E Barnabé significa literalmente filho da consolação. Quem é o consolador? O Espírito Santo. Já parou para pensar o que esse apelido significa? Quem é Barnabé? Ele é como uma personificação do Espírito Santo. O que isso significa? Ele é um discípulo de verdade. E o discípulo de verdade é aquele que foi transformado a tal ponto de eu olhar para a vida dele e falar, eu vejo o Espírito Santo em pessoa em você. Porque você é para mim o que o Espírito Santo é para todos nós, o Consolador. É assim que Barnabé é visto, a personificação do próprio Espírito Santo. Outro texto, em Atos 11, que fala sobre ele. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse é o segundo testemunho que Atos faz sobre Barnabé. Ele aparece em outras cenas, principalmente com o apóstolo Paulo em viagem missionária, apresentando Paulo para os apóstolos em Jerusalém, logo depois da conversão de Saulo, alguns anos depois só. E a gente percebe que dentro de Atos, Barnabé é descrito quase que como um discipulador do apóstolo Paulo. É alguém que cuidou do apóstolo Paulo nos seus primeiros anos de vida, alguém que levou o apóstolo Paulo para o ministério pastoral em Antioquia, nesse contexto do capítulo 11. Barnabé é aquele que vai fazer a primeira viagem com o apóstolo Paulo. Barnabé é esse cara na vida de Paulo. É um discipulador para Paulo. Sabe o que é interessante? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar no nome do apóstolo Paulo. O nome Barnabé tem a mesma fama? Isso é algo que a gente aprende com um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não aponta para ele, ele aponta para Cristo. O discípulo de Jesus é aquele que tem aquela mentalidade do estilo João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Pouco me importa se eu vou ser reconhecido. Pouco me importa se eu vou levar a fama. Pouco me importa se eu serei prestigiado. Pouco me importa se eu vou ganhar tapinhas nas costas e elogios. Pouco me importa. Porque eu sou um discípulo de Jesus. E a minha realização pessoal é ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. Esse é o meu tesouro. Esse é o meu presente. Por que eu vou abrir mão disso para querer tapinhas nas costas e elogios e prestígio? Para quê? Se eu realmente entendi que Deus fez a mim um agente da sua reconciliação, se eu entendi que Deus estava reconciliando consigo o mundo, e por isso me reconciliou com Ele, e automaticamente me fez um agente de reconciliação, olha o tamanho disso. Olha a proporção disso. O Deus, Criador dos céus e da terra, chega para mim e para você e te chama para viver com Ele, para andar com Ele, para caminhar com Ele. E não só isso, Ele te dá o privilégio de você continuar a obra do Filho dele, que é levar pessoas a se reconciliarem com Deus. Através do quê? Através do método que Jesus ensinou para nós, o discipulado. A grande comissão de Mateus 28 não é para você converter pessoas a um grupo religioso. A grande comissão de Mateus 28 é que a gente fosse para o mundo e fizéssemos discípulos
de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus os tinha ordenado. Essa é a grande comissão. A tarefa é irmos para o mundo e fazermos discípulos de Jesus. Até aqui tudo bem, mas não para por aí. É batizar esse pessoal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aí também tudo bem. A não ser para os presbiterianos e batistas que discutem a quantidade de água. Mas tem um quê que é onde realmente a coisa vai pegar. Que é eu fazer discípulos dele, ensinando eles. Até aqui tudo bem também. Opa, eu sei um monte de coisa de Bíblia, então eu posso ensinar esse pessoal todo. Mas tem mais. Ensinando o quê? A obedecer a tudo que Jesus tinha ordenado. Não é um ensino para você encher a cabeça dos outros de conhecimento. É um ensino para transformar a vida. Porque obediência é uma questão prática. Obediência é algo que se faz. Ou você obedece, ou você não obedece. Isso é o discipulado. A gente ensina as pessoas a obedecer a tudo que Jesus nos tem ordenado. Mas como faremos discípulos de Jesus? Como cumpriremos a nossa missão no mundo se nós não conhecemos o que Jesus nos ordenou e muito menos obedecemos a tudo que Jesus nos ordenou? Como? Como? É por isso que a gente produz religioso. Porque a gente não sabe o que Jesus nos ensinou e a gente tampouco obedece a tudo aquilo que ele nos ordenou. É por isso que a gente continua produzindo religioso. Esse é o problema. Nós ainda não entendemos o caminho de Jesus. Quando a gente olha para Atos, Barnabé foi um, Paulo foi outro. Mas para pensar em alguém como Tabita. Curioso, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. O texto sobre Tabita está no mesmo texto, no mesmo capítulo de Atos, onde há a conversão do grande apóstolo Paulo. Capítulo 9 de Atos, praticamente os 31 primeiros versículos, são só sobre Paulo. Só falam sobre ele, só apontam para ele a conversão dele e aquela coisa miraculosa, uma visão do Cristo ressuscitado, a sua cegueira, a cura da sua cegueira, ele ter sido cheio do Espírito Santo, vocacionado para o ministério entre os gentios, aquela coisa magnífica, impressionante. Mas no mesmo capítulo você tem dois personagens pequenos. Enéas, de quem não se fala muita coisa, e Dorcas, onde você tem uma referência como essa. Dorcas, uma discípula de Jesus. Uma discípula de Jesus. Uma seguidora do caminho, portanto, que vivia na cidade litorânea de Jope e que ela era conhecida por se dedicar a praticar boas obras e a dar esmolas. Essa mulher morreu. E quando Pedro chega lá, as demais mulheres da comunidade, provavelmente um grupo de viúvas dessa região, foi chorando até Pedro, mostrando para Pedro os vestidos que ela tinha feito para elas. Tristes, porque elas tinham perdido aquela mulher que vestia elas. Uma mulher cujo caráter a precedia. É uma mulher onde a transformação do Cristo na vida dela se vê naquilo que ela faz. Ela é uma pessoa dedicada à prática de boas obras e para dar esmolas. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10, você vai ver que prática de boas obras é o propósito da nossa criação. Nós fomos feitos em Cristo Jesus por Deus para a prática de boas obras. Essa é uma mulher que pratica boas obras. Ela é uma discípula, ela é uma seguidora do caminho. Ela passou pelo processo de transformação de vida. E as pessoas dão testemunho sobre ela. O testemunho não é que ela frequenta a igreja religiosamente. O testemunho não é que antes ela era pobre e agora ela é rica. O testemunho não é que antes ela estava endividada e agora tem um monte de empresa. Esse não é o testemunho. O testemunho é que ela é uma mulher pobre. E que essa mulher pobre
gostava, sentia prazer e se realizava em praticar boas obras e em dar esmolas. E isso é o testemunho de que a imagem do Cristo estava nela. Esse é o testemunho. É isso que o discipulado produz. Tanto pessoas de grande fama, como a que ganhou o apóstolo Paulo, como mulheres como Tabita, que em proporções diferentes em termos de visibilidade, seguiram a Cristo, foram discípulos e discípulas de Jesus, transformadas por Ele, e por isso, a história deixa para nós esse registro. Você quer aprender sobre Cristo? Olha para a vida dela. Olha para a vida deles. E lá você vai aprender o que é discipulado de Jesus de Nazaré. E fica para nós, para encerrar, e eu prometo que eu não vou avançar tanto assim, mas alguns minutinhos só, fica para nós esse desafio. Um dos textos do Novo Testamento que eu acho mais brilhantes sobre a metáfora do caminho, que é Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita no trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. De novo, a metáfora do caminho. Onde essa metáfora pressupõe para nós uma carreira, uma corrida que nos é proposta. E aí, o texto diz que nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É como se você estivesse caminhando ou tentando caminhar uma longa jornada com uma mochila pesada nas costas, com um excesso de bagagem. Se você vai fazer uma caminhada longa com excesso de bagagem, o que inevitavelmente vai acontecer, você vai se cansar, aquilo vai doer suas costas e você vai desanimar da caminhada. Qual é a proposta? Qual é o convite de Hebreus? Para seguir Jesus, se livre de todo excesso de peso. Tire das suas costas todo o peso supérfluo, desnecessário. Tire essa mochila das suas costas, com todo esse peso. Livre-se, portanto, do pecado. Livre-se das coisas que te amarram. Livre-se de todas essas coisas que você sabe que vai resultar em cansaço e perda da perseverança. Livre-se disso. E livrando-se disso, tenha os seus olhos fitos em Jesus, que é o destino desse caminho. Para que o tempo todo, com os seus olhos, você se lembre o que Ele fez por você. Ele suportou a cruz por você. Ele suportou a dor. Ele suportou a vergonha. Ele suportou tudo isso por você. Para ser o ponto de partida, o caminho e o destino para o qual rumamos. Daí que nessa caminhada, nessa jornada, livre-se de todo excesso de peso, de toda a bagagem que te traz dor e cansaço. Coloque os seus olhos em Jesus, não olhe para os lados, não olhe para trás, olhe para Jesus. Coloque o pé nesse caminho e não pare de andar. Isso é a perseverança, não pare de andar, aconteça o que acontecer. Tropeçou, levanta e continua andando. Está pesado ainda, se livra de mais coisa, mas continua andando. Não perca a esperança, não deixe de perseverar, porque é em direção a Cristo que nós estamos caminhando. Do contrário, nós jamais teremos satisfação na nossa vida. Porque a vida no reino de Deus só tem sentido, só traz felicidade. A vida no reino de Deus só tem sentido e só pode ser de fato desfrutada de forma alegre
e encontrando a verdadeira felicidade quando nós nos colocamos no caminho. Quando nós nos tornamos, quando nós avaliamos e decidimos nos tornar discípulos e discípulas de Jesus. Quando nós dizemos um não à nossa ambição religiosa, à nossa tentação constante de sermos religiosos, para nos tornarmos discípulos de Jesus. O religioso é o que senta aí e consome religião. O discípulo é aquele que bota o pé no caminho e corre riscos. O religioso é aquele que senta aqui e espera que os outros façam tudo por ele. O discípulo de Jesus é o que bota o pé no caminho e vai sofrer as consequências de pôr o pé no caminho e de seguir a Cristo no caminho. O religioso é aquele que fica mofando aqui dentro. O discípulo, a discípula, é aquele que vai para a corrida, ao ar livre, desfrutar da liberdade do Evangelho e lá seguir a Cristo. Esse é o discípulo, essa é a discípula, que entendeu que a verdadeira vida, a verdade, estão de fato no caminho. E nessa caminhada, como Jesus muito bem nos alertou, não vai encontrar sombra e água fresca. Não vai achando que é um mar de rosas. Vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês passarão por provações. Vocês enfrentarão dificuldades. Mas não desistam, porque eu venci o mundo. Permaneçam, porque eu estou neste caminho e não no outro. Permaneçam, porque o caminho da religião e o caminho do pecado são o mesmo. É o caminho largo e fácil de se andar. Esse é o caminho do pecado, assim como é o caminho da religião. O caminho de Jesus é o caminho do discipulado, onde nós vamos encontrar aventuras, onde nós passaremos por maus bocados, onde nós teremos inúmeras dificuldades que farão com que a gente tenha verdadeiros... Como é que é a expressão que a gente usa? De alguma coisa no estômago, como que é? Borboleta no estômago, alguma coisa assim? Frio na barriga, sabe? Esse é o caminho de Jesus. O discipulado é esse. É se aventurar na vida com Ele. O caminho de Jesus é aquele que a gente olha para Jesus e diz o seguinte, eu quero andar nas águas como o Senhor está andando. E aí a gente vai se aventurar. E a gente vai se vacilar, e a gente vai afundar, e Ele vai fazer o quê? Vem cá, não é assim, vamos continuar. A gente vai passar por emoções, a gente vai passar por dificuldades, por adversidades, mas eu enfrento tudo isso sabendo quem está comigo e em direção a quem eu estou andando. Esse é o discipulado de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse encontro. Agradecemos porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos esse privilégio de escolher entre caminhos. E nós temos escolhido caminhar contigo. Nós temos escolhido diariamente, Pai, tomando decisões que nos colocam sempre na Tua direção. Nós temos tentado, Senhor, nos livrar do peso que nos cansa, que nos desanima. Nós temos tentado manter os nossos olhos sempre fixados no Senhor, mas por tantas vezes é difícil, Senhor. E eu te agradeço por essa dificuldade, Pai, porque mostra que eu estou no caminho certo. Obrigado pela dificuldade, Senhor, porque eu sei que existem outros caminhos onde essas dificuldades não existiriam. Eu sei que eu sou o tempo todo seduzido, Pai, por caminhos mais fáceis, por vias que me prometem tantas coisas e caminhos que são tão prazerosos de serem seguidos. Mas eu sei que o Senhor não está nesses caminhos e eu não quero andar nesses caminhos. Só vale a pena andar no caminho em que o Senhor está. Só vale a pena andar naquele que é o caminho, onde há verdade e onde há vida. Pai querido, nos dê força, nos dê coragem.
Nos dê força e coragem, Senhor, para nos livrarmos de todo o peso excedente. Nos dê força e coragem, Senhor, para nos livrarmos do nosso pecado. Nos dê força, Pai, para perseverarmos no Teu caminho. Nos dê, Senhor, uma mente que de fato compreende o Teu projeto de vida para nós. E que de fato, esta igreja, transformada pelo ensino bíblico, que dá testemunho do Senhor, seja uma igreja que forma verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém.